Oi, oi. 1, 2, 3. Gravar. Gravar. Qual é, primo? Ibrahim. Mano, muito sabe. Yeah. Muito bem, primo. É nice. Morão. Yeah. Ano daquele cachupa. Bom cachupa. Coisa de terra, bro. Nossa. Nunca vou deixar ali no mesmo. Não, me tem impressionado com os cooking skills. Minto a cozinhar para sobrevivência. E nunca tem naquele ponto que cozinhar é uma arte. Para que liga assim? Me para sobreviver. Pouco tempero ou sem tempero. Eu também. É aquele valor nutricional, é só isso. Nunca me este a fazer aquela coisa. Puta aquele sal. Não, pôr no lume. Velho este. Dá-me na seta, isso, modo que a gente está dizendo na sal. Que assim seja. Ora, eu tenho coisa de bom. Com que eu vou falar isso, não começar a conversa de fora dele. Que é uma coisa cada vez também no mundo e na nossa sociedade, que é o menino vai passar em Clau, vai fazer um tratamento que leite de besta. Ei! Leite de besta não é com besta qualquer, é um besta preta. Atenção! Muito importante. Explica a gente essas coisas e qual que é o benefício de boa ganhar na boa vida. Que essa experiência. Mano, foi uma aventura. Foi uma daquelas maiores aventuras de minha mãe e a mãe. Até porque quando eu era pequenino, até não tinha todo tipo de casto, bronquite, sinusite, asma, tudo enquanto misturado, numa coisa só. Então a mãe estava a passar noite inteira sentado na minha lote. Estou a dormir para certificar com que te sufoca, boi. Até. Então, e naquele desespero de tentar ou tinha uma solução para ser filho, até porque a mãe é assim, a mãe com o poder de mãe é uma coisa poderosa. Ele começou a procurar solução para eles a ser filhos e não tenta todo tipo de casta, não tenta show coisa e nesse dia ali que se calhar foi até talvez a primeira vez que minha avó encontrou, não tive qualquer contacto físico, contacto assim em pessoa e nós já era pequenino, né? Menino, boy. Já era menino, sim. Yeah. Minha mãe, ele procura teu e ele acredita teu na rama de terra. Botei na coisas assim tradicional que pessoas de uma certa idade estavam a recomendar. Então, daquelas aventuras que não sei, ele era para passar em Clau. Nunca te lembra quanto tempo que não passamos, que se uma semana ou mais que uma semana, sei lá. Vai fazer esse tratamento, onde é que todo dia pela manhã não está a levantar antes do sol nascer, ué. E naquele tempo, São Nicolau estava cheio de eletricidade. Hein? Tinha uma hora de noite e anda na casa que velha. E levanta também era a mesma coisa, levanta de velha, não está a levantar. Vai para aquele autocarro que está a passar lá, ele estava mesmo esquecendo o nome daquele lugar. Não dá bastante abraço. Era isso, que ele está zbi, depois ele está desligando, aquele autocarro está chegando a um ponto onde é que ele não pode subir mais. Minha mãe tem que te a mamãe está pôr-me na costa, continua a subir, ué. Continua a subir, chega lá naquele vila, vai para a casa daquele tio, um senhor de idade, chega aqui na porta, ele está só mal, está aqui nós, ok? Ele está chegando a seca, aquele besta preta. Ele está a ver com caneca, mas aqueles caneca enferrujado. Ele está a ver aquele caniquinho, oi. Ele está a ver daquele coisa, daquele leite, moço. Ele está a ver, ele está a trazer, ele está a dar. Mas pronto, no princípio, não estava meio receio. Estava meio assim.
Nossa, bebê leite de besta, ainda mais a mãe, ela está 13 leite, nem a frente desse besta, ué, caixa de coisas, minha leite com bebê, aquele leite pouco, bota atrás de lata, bota para uma coisa e tal. Vou te entender. Mas de repente, eu estou com besta, e esse brother, um chico, bem dando. Mas passado uns 2 dias, eu comecei a curtir aquela coisa, hein? Eu, o melhor leite que eu vivi na minha vida. Eu, ele é bom dizer, ele quer muito gorduroso, ele quer muito doce, ele é equilibrado, ué. Mas agora é uma coisa. Não passei aquele tempo de fazer esse tratamento, nunca mais dá crise de asma, ué. Remédio santo. Tem mim que é uma pessoa supersticiosa, mas tem aquela sabedoria realmente de natureza que a boca pode questionar. Até. Mas foi uma daquelas aventuras que chamo grandes memórias de primeiro ter botado para ser em Clau, que é uma ilha que me tenho que voltar. Uma ilha maravilhosa, me tenho que voltar desses dias. Mas aquela aventura minha mãe, até aquela coisa, levanta tudo dia pelo meio, determinou-te, não te vai fazer esse tratamento, vai beber aquele leite de besta preta, porque eu não te acredito que ele também dá-me tipo chance de sobreviver, ok? Porque você vê naquele tempo, ainda mesmo naquele tempo, cuidados de saúde que era grande coisa, botei? Portanto, aquela esperança que ele estava bem dar-me aquela chance de sobreviver e ter uma infância normal, botei, porque na minha zona, botei criança na rua de Boa Vista, na sala, nós viraram 6 conachada, ué, mas aquele pouco que estava fazendo bem. Mas a mim como menino nunca tinha noção, botei. Me criar aceita brincar com os colegas, minha mãe é forte para buscar na chada. Me desapareci lá na minha chada, vai pegar-me patrão dela porque aquele pô está causando problema. Mas pronto, fiz esse tratamento, nunca mais me tive aquele crise e pronto, minha mãe agora tem um bocadinho mais de paz e sossego com a badeta. Vou descansar para trabalhar próximo dia. Medicina tradicional, não é? É? Quem diria? Nunca sabia não onde é que eu sei que essa coisa. Mas funcionou. Até. Viva! É? Coisas podiam ter sido muito bem diferentes se fosse aquele leite que ele besta preta, imagina. Muito agradável. Até? É? Vai passar data do ano, brother. Vou também para a América, para estudar, vou desenvolver o projeto, vou um gajo cheio de aplicativos, conteúdos, cinema, muita coisa. É. Como que eu falo de uma questão que é de mar. Qualidade do nosso recurso. Vou como um brother de empreender. Vou CEO de Criolis, que é uma espécie de uma plataforma de crioulo. É. É. Assim. E à partida percebe-se uma coisa assim reduzida. A plataforma de crioulo, no máximo adicionar uma coisa. Tem um propósito muito mais grande e crítico, dando tempos que não está nele agora. Botei. Não estou a ver assim. Botei. Nós é independente, Cabo Verde. Nós é um país soberano. Mas a independência que não tem, ele é independência a nível administrativo. Ele quer independência a nível cultural. Não tem? Porque tem muita coisa que ainda não está a fazer decisões, conversas, debates, discussões, mesmo num contexto formal e oficial, que tem que ser feito na língua que é cultura que é nossa. Ok? E não está a fazer isso porquê?
te senti um bocadinho assim, como te dizer, brusco, dizer assim, mas estou a dizer que nós nunca te acredita na valor de nossa cultura, moda que não te acredita. Botei porque para mim é neto quando você usa boa língua a nível oficial que realmente bota dizer que não, o que não tem ali que desenvolver de acordo com as circunstâncias locais que tem a ver com a nossa identidade não poder usá-lo para dirigir todo aspecto da nossa vida. E que é mais importante, que é mais crítico também é a educação. Botei UNESCO já tem onde te mandei aviso para a comunidade internacional para dizer que tem um perigo em boca ensinar menino, ok? Boca permitir menino aprender nas suas línguas. Que primeiro eles têm que aprender uma língua secundária para engajar na educação. Botei? Então, estou a dizer que aquela que é proposta que está para trás de plataformas moda crioulas e tem outras plataformas também é promover e não só preservar, mas também promover a utilidade que a nossa língua tem na nossa vida. Na Cabo Verde é um bocadinho mais complicado, mas o que eu estou a observar é que tem mais aceitação para isso, para a nossa língua, fora do que dentro. E não tem que ser de Cabo Verde para isso, porque fora de Cabo Verde, português que tem utilidade fora daquela comunidade de Palopes, vamos dizer assim. Então é ali que não estou começando a abrir o olho, que te desperta sentido para olhar que não tem capacidade de fazer negócios, por exemplo, tudo a base de crioulo. Porque ali na América tem milhões de dólares de ser transacionado tudo a base de crioulo. E em termos de tecnologia digital funciona à base de informação. Que é à toa que depois de tudo o que já aconteceu no mundo, metade do conteúdo que tem na internet tem em inglês. E aquela outra metade está distribuído naquele jogo de língua francês, espanhol, sei lá, português. Mas línguas locais, indígenas, línguas crioulas, moda nossa, que sempre foi marginalizado. Este está a ser marginalizado mesmo nessa área tecnológica. Onde é que acesso à educação, à saúde, negócios, tudo enquanto funciona a base de informação, de dados. E nunca também consegui ter esses dados, toda essa informação, até quando resolver usar nossa língua a nível oficial. E essa é onde é que é a importância de oficializar nossa língua. Para não começar a criar informação nessa área tecnológica que pode ser usada nas tecnologias digitais. Para botar data. Para botar data, para botar dados, é isso. E precisamente isso é inteligência artificial. Porque o ChatGPT bota a fazer uma pergunta, ele te entende claramente, porque já analisa tanta informação em inglês que esse computador, esse algoritmo, tem que entender perfeitamente. Eles têm tanta variedade e contexto dentro do que inglês é usado, que agora os computadores têm que entender inglês a ponto que eu vou te fazer uma pergunta de forma natural e te responder bem direitinho. E isso te acelera boa participação num mundo numa economia que te torna cada vez mais competitivo. E nós, para culturas moda nossa, não digo não está hoje, a melhor maneira que nós tentamos participar nessa economia é adotar a língua e cultura de outras pessoas. Modo inglês. Ou português. E isso está pondo nós em desvantagem competitiva. Porque nunca também consegui falar inglês melhor do que alguém nativo. Ou português melhor do que alguém que está a falar português nativo. E que ela, na minha opinião,
que ele é que tem em causa. Eu não dou gente oportunidade de engajar nessa economia na língua que este evento fala desde pequeno, porque assim já acho que tem que passar para mais uma barreira antes de participar de maneira efetiva na economia, que é não tem que aprender a língua da outra pessoa ou assimilar a cultura da outra pessoa. E muito é injusto. Ele está contribuiu, sem dúvida, que ele está contribuiu para a desigualdade, para todo tipo de desigualdade que não tem na nossa sociedade. Se não continua a desperdiçar, vou t-shirt a falar don't waste culture. Se não continua a desperdiçar todo esse manancial de informação no tema nosso, não está a perder uma vantagem competitiva que não tem. Sem dúvida. Yeah. E hoje, nessa era de inovação tecnológica que nós estamos vivendo nele, questão já que é, ou é o que é capaz, nós é capaz de alcançar que tecnologias. Para mim agora ele também é uma questão de ética, de moralidade. Você saber que esta tecnologia pode equipar boa gente e dar uma chance de alcançar qualidade de vida e triunfa, não só sobreviver, mas triunfa nesse mundo, o que é que eu te espero? Porque que ainda que tem investimento em infraestrutura para dar suporte a que as coisas que está bem próximo de nossa identidade, assim que é para não poder para não que tem aquele cognitive overhead, de ter que primeiro entender a maneira que mercado, por exemplo, participa na marketing, na ciência de computação, na engenharia, na medicina, que é só para um catch-up, só para chegar lá para entender a maneira que seja raciocínio a funcionar numa economia que, claro, está domina a base de língua. É tudo a base de língua. Língua te carrega cultura. Quando vou aprender a língua de alguém, vou te absorver essas culturas, esses valores. E o que é que está a acontecer? Para boa identidade. Essa lida que é a dificuldade que nós todos está a passar quando nós te integramos, especialmente nessa sociedade. E aquele impacto que a tecnologia tem na cultura moda nossa, um total muito mais devastador, porque, por exemplo, chegada do iPhone muda tudo enquanto. Okay? Boca tem marca mais iPhone, o que tem é uma marca completamente diferente. Aquele que impacto que a tecnologia tem, ele pode dizer ecológico. Okay? Mas a mim te lembra na rua de Boa Vista, na Sal, não tinha já internet, já estava a aparecer, né? Acesso a personal computer já estava a surgir, mas ainda não está sendo na rua para brincar. E não está sendo na rua para brincar brincadeira tradicional, brincadeira que também está a ser passado de geração a geração até chegar a nós. Hoje não está para cá ver, não está passando naquela rua, nunca tem um menino na rua a brincar. Porquê? Porque está dentro de casa, está a jogar PlayStation, mas Instagram, isso, aquele outro. Até porque esta tecnologia acho que é construída que nosso ponto de vista, que nossa perspectiva do mundo em conta. Por isso, quando és bem, este que está só adicionar valor na boa vida. Este é mudar a boa vida completamente e ele que é necessariamente conveniente para boa, de acordo com quem é boa. E que ele te diminui o incentivo de boa assegurar mais na quem é boa, naquelas coisas que te fazer quem é boa. Porque se você segurar naquelas coisas quem é boa, você perde a oportunidade de extrair valor que esta tecnologia tem para oferecer. Porque esta oferece aquele valor, mas que te oferece na boa língua. Então, aquele contrato é o quê? Não. Usa a nossa tecnologia, mas você tem que aprender a nossa língua. E agora, que os meninos que têm acesso a material, que as pessoas que têm acesso a material te permitem aprender aquela língua. Língua inglesa, vamos dizer assim. O que é que está acontecendo aqui?
é completamente privado de acesso à conectividade que é declarado como um direito humano agora. Vou poder ter conectividade na internet, mas se aquele conteúdo que está na boa língua, se ele está numa língua que vou te entender, qual é que é o significado dessa conectividade? Tá? Então, que tudo isso é que está em causa e já está na hora de uma começar a mudar e pronto, é por isso que como está pegado nessa plataforma, está construindo plataformas chamadas crioulas, que é para a assunto poder match quem é, quem é as technical skills para fazer com que aquele próximo Edmar ou a Láudio, aquele próximo pessoa que tem que preocupa que ter que passar para aquela barreira linguística antes dele só entra nesse mercado. Bro, um projeto dessa natureza, vou dizer bolso. Contrariamente, deixa eu ver se aquela percepção eu tenho de um empreendedor com um lobo solitário, que assim, que é o supra-sumo da parada, ele é tudo enquanto. Assim, boca tudo enquanto porra nenhuma. Pô, mas tem para bom nascer, não nascer duas pessoas, então automaticamente fica meio esquisito. E um cena com que para vou elaborar um cozinho, que a jornada vou trazer mais gente, assim, mas vou fazer uma altura onde eu vou também precisar contratar pessoas também, para fazer parte da boa equipa, da equipa, assim. Que aí é que às vezes estou começando também a ter alguns. Há pouco não está de falar dessa coisa, vou elaborar um bocadinho mais também sobre ele, que é pode contratar gente que pode pensar está devidamente habilitado para deliver the expectations. Alguns primeiro. E a pessoa está cada vez mais boa na entrevista. Boa na dar ao parecer, porque não está vivendo numa era de social media, e social media é tudo assim, é tudo superficial, então todas as pessoas têm de investir mais na maneira que esta market se pessoas do que desenvolver skills, aquele skill set, que as habilidades que realmente te permitem desempenhar essas funções, que está a dizer que é expert nele. E isso é preocupante porque só tenho que perguntar que tipo de geração não tem ali daquele dali um ano. Será que está cada vez mais difícil para pessoas que realmente te fazer um trabalho honesto, que está investido na desenvolver skill set que as mesmas têm para contribuir para projetos, para contribuir para a equipa. E para dizer a verdade é assim, mano, boca tem que ser, e me está a dizer próprio da minha perspectiva como engenheiro, que estou nessa indústria tem uns 12 anos, para mim o mais importante é que você importa com o que é que não está a fazer. Boca tem que ser necessariamente bom em qualquer domínio, vamos dizer assim, mas se você importa a missão, se você importa o nosso propósito, custa o que custar, botar uma maneira de desempenhar aquela função e de produzir resultados de qualidade. Portanto, é até mais. Essa questão ali é muito mais simples do que ler tudo que é livro, ou tomar tudo que é tutorial, ou comprar tudo que é curso online, te permitir desenvolver desenvolver o skill set. Não, bota desgala, bota importa que é missão, bota identifica aquele, ou mesmo se você identifica aquele, você saber que a boa equipa te depende de boa. Ok? Você saber que a boa equipa te depende de boa. Então a questão agora é: será que não te desapontas ou será que não te fazer vida mais difícil, ou será que não te fazer o que é que começaste a fazer como um team player para elevar a minha equipa? Até ali eu tenho que pôr a boa equipa para frente de boa mesmo como indivíduo. Vou te preocupar mais com a boa equipa do que
que bom marketing, vamos dizer assim. O trabalho de equipa para mim é modo vou dizer, boca de poder dizer o só. Trabalho de equipa é muito importante. Eu não te consegui sacrificar nos glórias, vamos dizer assim, glória pessoal. Yeah. Para o bem da equipa. Não te consegui fazer? Eles chamam nos geração de te consegui fazer? Que é boa pergunta, porque então, também tem esse conceito de overnight success. Ok? De dia para noite, uma companhia multimilionária, isso, aquilo. Não, tive um processo que ninguém conhece. Ou que ninguém presta atenção. Yeah. E que ali é outra coisa também. Pessoas querem resultados, mas que querem passar para aquele processo de alcançar resultados. Tanto é que eu vejo quando chega na hora de passar por aquele processo, ou toma aqueles shortcuts, ou fake it until you make it, porque que está disposto a fazer aquele trabalho honesto que é para alcançar aqueles resultados. Tem que ser tudo aí a base de likes and follows no Instagram. Hoje em dia, se você tem um perfil de Instagram com 10 mil de seguidores, você tem um futuro garantido. Ao que parece. E aquela que não estou chegando nessa questão, vou fazer um bocadinho assim. Mas me aprofundar um bocadinho mais. Um bocadinho mais e olha que essa coisa do overnight success que até existe. E antes de vou dizer não, que ele é resultado. Agora vou ter resultados, vou dizer ok, querer alcançar resultados, mas questão que está na se vou querer alcançar aqueles resultados. Questão é se vou querer passar por aquele processo de alcançar aqueles resultados. Por isso, aprender mais sobre o processo, ser um bocadinho mais honesto, que boa posição e vou envolver naquele processo e vou aceitar a realidade que está por detrás de alcançar aqueles resultados. Que eu vou tomar shortcuts porque aquela coisa um dia também prejudica. E o maior shortcut que assim matas de fazer é dar ao parecer na social media, mais aquele e outro. Então, que hoje em dia vou poder ter outra maneira de jogar na top, mas boca tem isso, boca vai durar muito tempo. É foda. É porque tem gente agora que tenta fazer aquele trabalho honesto, mas como é que te importa que aquele marketing eu vou dizer um balanço que tem que ter também, porque é importante, hoje em dia é importante também eu saber market bom trabalho, desde que só que eu vou fazer que eu vou ser desonesto, é só isso, que tem asset mais importante hoje em dia do que ser autêntico e ser honesto, especialmente hoje em dia que não estou numa era de social media onde tudo enquanto é superficial e fake, force. Mas mesmo nas social media, sendo honesto, ele é um currency, ele é uma moeda forte. Não, que tema eu quando vou perder confiança de alguém, que ele é um dano já que tem é muito difícil vou reparar. É por isso que na minha opinião qualquer tipo de relacionamento ou pessoal ou profissional ele é a base de confiança. E que é confiança de muito bem estou com top meus segredos vou acabar contando não, confiança que hora vou for dado uma tarefa ou um projeto que vou tentar fazer o máximo possível que vou poder honestamente para alcançar resultados. Nunca te dizer que vou tentar conseguir alcançar resultados, mas vou tentar honestamente.
E aquele é que te dá-me confiança na boa. Porque mesmo se vou falhar, eu saber como poder contar com você sempre. Porque você vai fazer o máximo que vou poder. E pronto, sucesso está acontecendo quando já vou ter mais onde é que falhar. A vou desgastar tudo, vou falhar. Resta o seu sucesso. Aquela é que é a fórmula. Aquela é que é aquela equação. Botei que bater desgasta falhas até quando chegar no sucesso. Falar um papel de... Bota ficar fodido ou bota cometer um erro, por exemplo. Ou botou ele... Botou ele como uma oportunidade. E me dizer, me como engenheiro, que tem coisa que mais te fadiga do que construir algo e ele funciona na primeira tentativa. Isso não é bom. Porquê? Porque nunca aprender nada. Nunca aprender a maneira que esse sistema, pontos de falhas que esse sistema tem, onde é que esse sistema é vulnerável. Então ele liga, bota aceita, bota embrace falha, porque tudo isso é oportunidade de aprender. Porque assim, enquanto bota na jornada, bota aprender através de falha, modo como dizer, bota chegar num ponto onde é que qualquer situação que vou enfrentar, já vou ter aquela fortaleza mental para lidar daquilo. Mas se coisas estão toda hora a funcionar, onde é que você vai construir aquela fortaleza? Então cada falha é um break, é um bloco, você põe nessa fortaleza mental. Você construir aquele foundation, agora com maior oportunidade de boa vida, ou maior dificuldade de boa vida apresenta, já vou ter aquele fortaleza lá para aguentar. Mas se vou tomar shortcuts, aquele foundation que te vai aguentar. Quando vou enfrentar oportunidades ou dificuldades que vou ter para aquele na vida. Não, também te chover. Vou saber, cara, irmão. Um dia tem de chover. É isso. E se vou fazer um trabalho honesto, poder chover. Mas vou estar devidamente equipado para lidar com isso. E é lá que vou ter chover com mim, pessoalmente, ao longo da minha jornada, chegar na situação onde é que coisas que funcionam da minha maneira, depois bem refletir. O maior problema é que nunca prepara devidamente. Nunca fazer aquele trabalho honesto. Botei? Mas essa vulnerabilidade é que te dobras. Sim. Aceita que vou ter que aceitar isso. Vou ter que aceitar que tem coisas que ainda vou saber. Aliás, tem coisa que ainda vou saber. Mas vou ter que aceitar isso. Que eu vou ser complexo. Que eu vou ter complexidade. Gacha boa ignorância. Não, aceita expor boa ignorância, porque assim que vou expor alguém te ajudar de ver aquela ignorância em conhecimento e sabedoria. A maneira que você lida num momento fracasso, mentalmente, ele fortaleza mental, você fala dele, maneira que ele está conseguir reset. Como que pode te chamar assim? Não. Acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é vou poder olhar como um fracasso necessariamente. Vou ter mal com dizer, vou ter que olhar como uma oportunidade de boa avançar, de boa aprender. Porque se vou olhar como um fracasso, acho que tem um nível de julgamento, ok? Que vou ter que impor na boa pessoa, que pode afetar aquele valor que você está sentindo a bom mesmo. Botei? Nós é humano. Que é fracasso? É que nós estamos condicionados à humanidade. Botei? Então vou ter com ela como uma oportunidade de aprender e avançar. E se eu vou crescer, uma pessoa, se eu vou querer alcançar excelência, vou ter que fazer com que nunca mais vou cometer aquele mesmo erro outra vez. Se vou também cometer erros, vou ter que cometer erros novos. Porque é assim que vou avançar. Se vou cometer aqueles mesmos erros
é sinal que boca te aprender. E isso é muito mau. Muito mau. Boca poder passar nessa terra, nessa vida, e ainda vou-te cometer mesmos erros. Também enquanto gestor, o pessoal te ban nesse caminho de repetição do erro ou o pessoal te aprender? Yeah. Bom, eu já me tive naquela situação na equipa que não te para pessoas que bota das que és mesmo feedback, mas nada que te muda. Aquela coisa ele é frustrante. A mim já me chega a ponto que já me pergunta pessoas o que é que mim poder fazer para ajudar. Que tem grandes respostas. Pronto, é ali que tem que agora tem que avaliar a minha função como manager, vamos dizer assim, porque ao que parece que a minha fórmula que tem de contratar pessoas que te funciona. Ao invés de botar culpa na pessoas, não, tem que fazer aquele introspection, okay? Que é para mim onde é que eu estou a cometer erros, para corrigir a minha atitude, para mim essa próxima pessoa que adiciona à equipa te fazer um trabalho melhor. É extreme ownership. Se boca praticar, bota lixado. E extreme ownership aquele livro, aquele Jocko Willink ou whatever, que é o melhor livro que já me li, especialmente para qualquer pessoa que lida não só organizações ou projetos, mas seja vida mesmo. Extreme ownership é uma filosofia muito importante que me acredita que te importa que resultado de um certo evento ou de um acontecimento acontecer, sempre tem algo que pessoalmente vou poder outro para responsabilizar para ele. Ao invés de ponto de dizer fulano de tal que fazer coisas como deve ser, tenho que parar para pensar não tive que uma oportunidade de abrir-se a visão ou de fazer alguma coisa ali que podia ter mudado aquele percurso, podia ter posto nós mais bem posicionado para alcançar aqueles resultados ideais. E é assim que equipas estão a funcionar, porque é trabalho de equipa, é só um indivíduo, é equipa. Na minha indústria, por exemplo, quando não te avalia performance, não te avalia assim a nível individual, não te avalia a nível de equipa. Porque se tem alguém na equipa que tem dificuldades, a primeira coisa que não tem que fazer é a equipa tem que juntar para ajudar. Mas é claro que pronto, tem certas situações onde é que pessoas, modo como dizer, das teu feedback, exausta tudo opções e coisas que te funcionam. Pronto, é ali que não tem que mudar aquele roster, né? É ali que não tem que mudar, é ali que não tem que mudar a convocatória. A bota confortável, mas a muda a convocatória. Tem que estar confortável, nunca estou que botei uma outra opção, coisas estão a mudar, coisas sempre estão a mudar e tem que estar disposto a aceitar mudanças. Agora pronto, quando tu vezes mudar a equipa, quando botei uma equipa tem aquele synergy, te acostuma a aprender a maneira que trabalhar, aprender a maneira como trabalhar. Então, num tempo, depois de um tempo, é automático. Antes de vou dar uma opinião, já não sabia que opinião vou te dar. Não te ajusta imediatamente. Assim, quando vou querer chegar a mim, já está. Vou trabalhar para desempenhar a boa função. Então, quando vou mudar a equipa, quando vou ter que separar pessoas, adicionar outras pessoas, vou ter que tornar como se aquele processo. Ok? Mas, não te acredita que cada pessoa que entra na equipa é uma oportunidade de avançar a equipa. Nunca estou como
com possibilidade que coisas também funcionam, coisas também da maioria. Não, tem algo com uma grande oportunidade de trazer alguém de fora para abrir nos visão noutra direção. Alex teve Lima amigo, um shout para o brother Alex Figueiredo. Alex falou da necessidade de não aprender a cortar pessoas na nossa vida, aprender a distanciar. Ele está doer, e só que deixa de ser importante, ou se deixa de ser nos amigos, mas brother, go separate ways. É. E aquele processo de filtração. Para ou não? É por isso que é importante você ser autêntico. É por isso que é importante você ser bom mesmo. Porque é que as pessoas que te curtem. Bom, não te espera que esta festa. Esta fazer um favor. E é que as pessoas que te gostam de boa, esta bem mais próximo. E é que a gente lá que te adiciona valor na boa vida. Botei. E com o tempo, nós todos já não conseguimos, quando não te vem a criar, não tenho que estudar uma malta, amigo, não teu amigo, isso, aquilo, outro, mas conforme o tempo bate a passar, bate a avançar na boa vida, que o círculo bate a ficar cada vez mais pequenino. Se ele ficar mais pequenino, na opinião, vai ter um problema. Na minha opinião, é bem capaz que talvez o que eu vou te fazer, eu vou te tentar agradar a toda a gente. It's not good. Que é bom. Yeah. Boca te agrada ninguém. Não, boca te ali para agradar ninguém. Nunca estou cheio. Boca ali para alcançar bons objetivos. Nós tudo não temos jornada individual. Quem que te gosta de boa, quem crê bem na jornada, acompanhar na jornada, está à vontade. Quem que crê, ok. Mas tem que saber falar, não, que acredito na minha jornada. Ou aquele caminho que está bem, que aquilo que está bem, está bem ali. Suquinho, está cool, não tem amanhã. Às vezes, tinha gente, minto, confesso que deve ser até mesmo tem esse problema. Tinha gente que gosta de ter aquele confronto, de ter aquela conversa, assim, aquela conversa essencial, aquela conversa honesta. É difícil, porque tem emoções, sentimentos, blá blá, mas e às vezes até acontecer de forma natural, que é daqui a melhor. Porque é o que parece mesmo a botar em sintonia ali. Coisas que te funcionam, ok, cool, não tem problema. Que é uma surpresa para ninguém. Mas aquele é moda, por exemplo, quando tem que estragar um pequeno. Ou quando um pequeno quer estragar uma boa. E agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reparar que, nós tudo não temos jornadas diferentes, coisas que te dá, e o que eu tenho que fazer? Para boca tem que entrar num desespero. É reparar que vou estar sintonizado na quem eu e na boa jornada, que ou vou bem ou vou bem, que temos a grande diferença, porque eu continuo em caminho. Aquele senso de mim, o que é que este é a minha proposta na vida. É que é importante, é que tens dobra ali que aqueles problemas, interpersonal problems. Se você tem um bom propósito, claro. Porque também tem um problema, foi uma pessoa, mano, não estava para a esquerda, vou querer ficar na direita, não está cool. Não estou aí no fim, ou não botei a massa, ou quer que seja. Se nunca tem problema que... Um propósito. Se você está confortável, eu vou pegar. Agora vou falar nisso conversa. Tu procura agradar. Tem gente a tentar agradar toda gente. Porque o que te adiciona é moda se é validation. Aquele external validation. Se você mexer aquela validação externa, que é um problema enorme. Você mexer aquele interno. Se você at peace, que quem você
Boca te importa que validation de outras pessoas. Boca te importa que ser pessoa mais popular na zona. Até mim, pelo menos, é assim com ele. Não quer querer julgar ninguém, mas é assim com ele. Ou boca te traça de validação fora de boca. Nós é ser sociável, nós é animais sociáveis, melhor dizendo. Mas nunca tem. A opinião tem ser valor que ele tem, mas é que a opinião que devemos fazer um respiro. Yeah. Nós não temos experiência muito diferente. Acho que isso ali também é importante pessoas entenderem isso. Vou poder dar uma boa opinião, mas ao fim e ao cabo é mim é que está mais bem posicionado para decidir o que é direito para mim. O que é a melhor decisão para mim. Pronto, isso que eu queria dizer que vou ouvir conselho. É importante ouvir conselho. Sim, vou poder até ouvir opinião, desde que aquela opinião também de um lugar direito. Vou ter aquela uma opinião construtiva, que boas intenções, que é aquela opinião que te tenta que te tenta pôr para baixo, né? Mas pronto, o importante é gostar at peace, que bom mesmo e boa proposta, porque senão se bota muita distração, se bota depender muito daquele external validation, é sinal que você te compensa para alguma coisa te falta que você tenta compensar para ele. E mim mesmo já passei para esse fase. Quando termino a escola, até agora, engenheiro e tal, meus primeiros trabalhos te dão bom salário. Vai comprar carro, queria vai comprar carro. Vai dar aquele show. Bom carro. Tem que vai comprar. Mas depois ele compara para pensar, não sei, mas pai, por que como te fazer isso? Esse carro tem que ficar aí parado ali na parking lot. 80% das vezes tinha tempo. Outra parada, trabalhar na casa, espera parado na garagem. Tipo, quem é que te tenta agradar? E porquê que isso, como te sentir que isso te trazer tão valor assim para a minha vida? Que alguma coisa te falta como te tenta compensar para ele. E foi falta de propósito. Nunca tinha um propósito que estava para além de mim como indivíduo. Minto que é isso que não me estechou. E reparei que não é nada especial. Nenhum de nós é especial. O indivíduo não é especial. Mas a comunidade, aquele grupo que não te pertence é especial. Então, que aquele é um frame of mind que pode mudar tudo enquanto na boa vida. Que te levava aquele conceito de trabalho de equipa. Como dá-te a dizer. Okay? Mas só um conceito da nossa matriz africana. Mas não te a perder. O quê? Essa é uma coisa que está na nossa matriz de ser africano, que não se criou nós é. Cultura. Com a cultura da comunidade. Aquilo que é complicado também com a nossa cultura é que não tem tendência de absorver a cultura dos outros. Até. Ele pode ser um blessing, mas ele pode ser um problema, um curse também ao mesmo tempo. Porque a pessoa estava para Cabo Verde se sentir à vontade, hospitalidade, se sentir bem aceitado. Mas a questão é população local. Será que não te avança? Porque senão cada mais importância é aquele que é de nossa cultura. Se não está tudo a hora a optimiza todo aspecto da nossa sociedade, nossa função social, para receber pessoas, outras culturas, outras línguas. Nunca te dizer que isso é necessariamente melhor, mas nunca poder fazer a custo do que é de nossa, na minha opinião. Mas então já também já não Tita tem um movimento cultural de regresso às origens. De africanos. Acho que foi na Mali e Burkina Faso, né?
que francês já que é a língua oficial mais, a expulsa oficiais franceses, já decidi que agora não tenho a fazer coisas de acordo com a nossa circunstância local, de nossa língua, de nossa cultura. Então acho que isso tem um power enorme. É um primeiro passo. Um primeiro passo, é. E eu espero que nós, crioulos, não seguir aquele passo um dia. Aquele espaço um dia. É. É complicado, não é? Eu gosto de exigir um fortaleza mental que nunca saber se nos dirigentes tá lá. E há líderes de Cabo Verde, vou te contar, mano. O brasileiro está a dizer. Nunca estou a dizer que a nossa cultura, que prestação de conta é parte da nossa cultura. Accountability. Aquela coisa que te existe lá muito na nossa cultura. O que é que te existe é ele é filho de genderete. Automaticamente eu já vou... vou estar absolvido de tudo de bons pecados. Até aquela coisa lá te prejudica nosso show. E eu me entendeu, nós é uma comunidade pequenina. Show daquelas coisas que está acontecendo na Cabo Verde que é maior é cometido para gente que não consegue, gente que não queria mais. Até? Então agora bem reconcilia aquele amor ou amizade que você tem para alguém com o fato que acho que cometer algo. Um crime terrível, deixa eu dizer assim. Aquele que está acabando com nós. Nunca está a poder reconciliar com os dois lados. Nunca está disposto a fazer o que é direito. Até? Mesmo quando ele significa que não tem que sacrificar amizades. Que não tem que desagradar alguém que tipo que não tem que desagradar alguém que, por exemplo, que não te admira desde que não te queria de pequenino. Porque basta vou criar, vou ganhar consciência de realidade. Tem certas pessoas que vou bem te admira desde que vou pequenino que hoje vou-te os pés na cara, vou-te dizer que era assim. Ou que era para ser. Desapontado. Desapontado. Muito desapontado. Mas pronto, então espero que a nossa geração, que essa conectividade que não tem no mundo afora e que então espero que esse movimento cultural também que tem te levanta a consciência de nossa identidade, nossa língua, nossa cultura, que não estou começando a encaminhar para uma direção melhor. E então chega não está devidamente equipado para isso. Então chega não é capaz, porque a maioria de vezes você tem pessoas que estão a combater o que é que está a combater, tudo a base de, às vezes é só para sobreviver, para alimentar essas famílias, mas hoje em dia tem a oportunidade de fazer dinheiro nesse mundo. Já nunca tem que ser desonesto, já nunca tem que dar expediente, não estudo, não poder beneficiar das economias, mas já não mexer nos líderes para fazer um trabalho melhor. Botei na sala, por exemplo, jovens, e então já está na hora de não começar a abrir essa conversa também, a maneira que jovens é que explorou-te para hotelaria. Onde é que nós líderes, maltas de câmara, porquê que ninguém te protesta sobre isso? Porquê que nunca te fazer com que, ok, boa business, ela te triunfa, mas nossa população local também tem que beneficiar disso. Sim. Que é um outro debate. É enorme. Que é um debate enorme. Mas não estou disposto a ter, nunca saber. Porque tem pessoas que têm conta para prestar. E que é que está voltando nesse assunto que eu estava a te dizer. Que ninguém que criou a tia, Matiu, está para prestar conta. Complicado. Obrigado, mano. Passa rápido. Poxa.
nada mesmo. Uma honra enorme estar ali. Tenho voz na nossa comunidade, como estou a mexer ser ouvida, graças a essa plataforma que estou a construir ali. Já não comecei a ouvir. Tenho assistido uns 2 episódios ali, quando vou chamar, vou dizer, bom, já amanhã falando de tal, nesse podcast, vamos já ver se não estou a poder dar alguma contribuição. Mano, this was great, thank you. Agora está para a segunda ronda daquele cachupa. Não vai dar aquele cachupa, hein, brother? Aquele cachupa, aquele bom, não é o que eu estou a dizer.